e apenas Banyan, inconsciente na cama. Não sentiu tristeza ou qualquer outra emoção. Shui caminhou até Frei. Ele colocou a mão no ombro, sem desviar o olhar. Freire, que nunca desviou o olhar de Banyan, expressou compreensão pelas ações de Shui. Shu e segura Frei pelo ombro. Começou a falar sobre autoflagelação. Frei, ao lado de Shu, ele disse que a autoflagelação enfraquece a mente. E, por isso, os sacrifícios feitos não desapareceriam. Frei olhou para Shui. Quando ele falou isso, não havia como negar a tristeza. Shui olhou para Frei e disse que havia um veneno mais terrível que a autoflagelação. Era a adicção. Shu e virou-se para Bainan, dizendo a Lucas que não havia necessidade de tentar ser pacífico, porque os humanos não foram feitos para isso. Frei e Shui ficaram atrás de uma sabela sentada. Todos olharam para Bane, deitado na cama. Nenhum som foi ouvido. Dentro da... Os ventos se moveram em direção a Nick, que estava perto da floresta profunda, aproveitando o lago. O cabelo alaranjado de Nix balançava ao vento enquanto ela ficava parada. Nick estremeceu quando Frei se aproximou por trás e disse que o vento da noite estava bem frio. Nix virou e olhou para Frei. Frei sorriu olhando para Nix. Ao cumprimentá-lo, Frei se colocou ao lado de Nix, desfrutando do céu e a paisagem à sua frente. Nix olhou para Frei quando ele, sem tirar os olhos da água, disse ter um objeto para dar a ela. Frei virou e pegou a mão de Nix com uma mão e com o outro apresentou-lhe um cristal vermelho na palma da mão. Nix ficou surpresa ao vê-lo. Na mão de Nix, um cristal de Agnes, uma criatura que a atormentava há muito tempo. Nix franziu um pouco ao ver o cristal em sua mão. Nesse momento, Frei pediu a Nix para decidir como usá-lo. A manhã chegou de repente. A entrada para a tenda principal do Círculo Truman. O local estava aberto tão cedo, Frei. Isabela, Ivan, Shuei, Nora, Neve e Nick ficaram sentados em volta da mesa onde estava o mapa e olhou para ele atentamente. Shuei colocou a mão no mapa do continente, examinando cuidadosamente Rei de Micuris nele. O frade sentado na mesa olhou para Shuei, dizendo que era um país muito próximo, porque o controle de entrada era muito rigoroso. Levou pelo menos um mês para passar. Snow cruzou os braços sobre o peito. Olhando para Frei, ela perguntou se havia outra saída. Frei, quem estava sentado ao lado dele, disse que era possível receber um convite, como de um membro da família real ou aristocrata. Isabela, à esquerda de frase. Olhou, ele perguntou se ele tinha conexões com a família real. Shuei, olhando para o mapa, disse que só restava um caminho. Indicando o texto no cartão com o dedo, Shuei sugeriu obter permissão do grande xamã. O grupo reunido ficou de repente em silêncio. Shu, acariciando o queixo, perguntou se ela daria permissão.
como eram da mesma aliança de grandes. Isabela se voltou para Shui e perguntou do que ele estava falando. Shui rapidamente acenou com a mão para Frei e para si mesmo, alternamente chamando os títulos de grande mago e grande sábio. Frei, Isabela e Snow tremeram com as palavras dele, ouvindo as divagações de Shui. Frei apertou os dentes de raiva. Seu corpo tremeu. Neve e Isabela puseram os lábios para baixo com desagrado. Olhando para Shui, Shui olhou para Frei. Seus olhos estreitaram e sua boca se abriu num largo sorriso. Frei olhou para Shu com um sorriso no rosto, dizendo que sentiu por algum tempo o Shui estava cada vez mais parecido com uma menina. Quanto mais ele avançava, a expressão de Shui se desfigurava. Ele franziu, puxou os lábios e olhou para Frei com uma expressão assustadora, questionando se havia enlouquecido. Ivan sentou com as mãos cruzadas no peito e decidiu perguntar a Nora se Frei era um grande mago. Nora olhou para Ivan surpresa, mas ela logo confirmou. Ivan se virou com choque e medo. Ao olhar para Frei, Ivan desabou no chão, devido ao choque que sentiu quando soube que resultou ser o herói da Era da Luz. Há 4.000 anos atrás. O arquiteto Lucas Trauman. Nora fechou os olhos e suspirou. Apenas ela compreendeu agora por que eu esfaqueei sem pensar. Frei juntou as mãos. Ele sorriu de canto, olhando para Ivan, e disse que agora era sua última chance de se desculpar pela grosseria que ele já havia cometido. Ivan encolheu os olhos, surpreso com a idade de Frei, e perguntou, gritando, como ele viveu tanto tempo. Neste momento, ela estava ignorando o barulho. Encolheu as mãos no peito, pensando em como encontrar o grande xamã, porque dificilmente poderiam dizer algo sem sentido assim. Entrariam no país para obter permissão para entrar. Frei parou de zombar de Ivan, olhou para o mapa e disse que o grande xamã estava fora da ilha. Isso fez Shui olhar para Frei surpreso. Frei apontou com a mão para uma ilha pequena no mapa. Era uma ilha rica em povo. Disse que o grande xamã sempre reside neste lugar. Snow, sentada ao lado de Shui, perguntou a Frei se isso poderia ter acontecido. Porque, como autoridade de um país, viver fora de suas fronteiras, Isabela? Ao lado de Frei, Snow respondeu. Ao dizer isso, o título de grande xamã era apenas um símbolo, porque ela tinha uma regra firme, ou seja, ela nunca se envolveu na política do país. Snow colocou a mão na mesa, indagando se deveriam ter ido. Então, qualquer um podia vê-la, Nora. Quem havia permanecido em silêncio até então, decidiu responder. Ela olhou para a neve e disse que, mesmo que ela fosse, eles não conseguiriam encontrar a neve. Isabela e Frei viraram-se para Nora. Quem disse que, se o grande xamã não for pessoalmente, dê permissão, então nem sequer será possível perceber a estrada? Ivan estava ao lado de seu mestre. Ele a olhou, comparando suas palavras à besteira. Nora contou sobre um xamã, quem viveu por mais de 200 anos.
Então, as palavras dela não eram bobagens. Nora se voltou para Ivan, dizendo que, mesmo com sua idade, o grande ficou-se sabendo que era uma jovem de aparência deslumbrante. Ivan virou a cabeça. Olhando para Nora, ele falou sobre a idade dela, quem logo estaria na mesma idade. Mas, externamente, ela parecia uma adolescente. Ivan pulou e bateu o punho no punho, oferecendo avançar com um sorriso satisfeito. Ele perguntou se eles não descobririam se ela permitiria, ou não, apenas quando lá chegaram Neve, sentada com as mãos cruzadas no peito. Ela fechou os olhos, dizendo isso por causa das palavras do grande xamã. Ivan, belo, se tornou tão decisivo. Ivan baixou as mãos e olhou para a Neve. Ele perguntou se ela queria lutar. Snow abriu os olhos e aconselhou Ivan a não ficar parado como uma pedra. Ao ver o grande xamã, Ivan colocou as mãos nos quadris e, com o rosto contorcido de satisfação, disse que, mesmo agora, ao ver a face de Snow, tudo estava bem com eles. Nora, ouvindo suas palavras, congelou. Snow ficou surpresa com as palavras de Ivan. O rosto dela ficou um pouco vermelho, e sua boca abriu-se em espanto. Tudo porque Ivan a perguntou se ela achava que o xamã seria mais bonito do que ela, enfatizando a impossibilidade disso. Snow abaixou a cabeça. Enquanto continuava a ouvir Ivan, gritando sobre como o grande xamã o irritou, e esperava que no país oriental eles não comeriam só grama. Frei, Isabela e não prestaram atenção a Ivan batendo na mesa. Elas olharam surpresas para a Neve. A quem as orelhas vermelhas de vergonha, Snow fechou os olhos com vergonha e disse que iria se concentrar no treinamento. Por algum tempo, Snow ergueu a mão com um cristal de demigode. Ela olhou para Frei e disse isso. Ela se envergonharia se não usasse o presente dele. Frei sorriu ao olhar para a Neve. Frei disse para ela fazer o que fosse melhor. Freya levantou a mão, apontando para Nyx atrás de si. Ele pediu a Snow que a levasse e treinasse juntas. Nyx ouviu junto com ela. A boca de Freya ficou aberta em surpresa ao ouvir o que ela disse para a Neve. Não haveria melhor escolha do que Nyx. 0 para superar a fraca habilidade de fogo. E apenas estava a seguir na posição onde ela precisava absorver o mesmo cristal. A Neve se acalmou completamente. Ela virou o olhar para Nyx, chamando-a de mestre. Nyx ficou um pouco preocupada e assentiu. E queria dizer, ela seria a que confiava nela. Mas ela não conseguiu dizer isso naquele momento. Ivan olhou para Nora, sentada ao seu lado. Nora ficou triste. Ela segurava o ombro direito com a mão restante. Nur-Am ia largar. Quando o Ivan disse que era hora de ela se aposentar, Ivan se levantou, colocando as mãos nos quadris e olhando para o mestre. E chegou a hora de ela confiar tudo ao seu aluno. E, finalmente, descansar em paz. Nora olhou para Ivan, refletindo sobre suas palavras. Nora pulou e estendeu a mão para Ivan, dizendo que, mesmo com uma mão, ela poderia partir sua cabeça. Ivan ficou horrorizado com a cena. Ele tentou recuar em silêncio, chorando.
mas quando eu estava pronto e fechou os olhos para o golpe. Nora simplesmente colocou a mão em sua cabeça e a acariciou. Ivan agachou-se. Olhou surpreso para Nora, que acariciava sua cabeça. Ela desejou-lhe uma boa viagem. A boca de Ivan ficou aberta, surpreso. E seu olhar não deixava a figura do mestre. Mas logo, as palavras de Ivan foram ouvidas na tenda. No meio da floresta, ele disse a Nora que voltaria em breve. O caminho pedregoso serpenteava entre densos arbustos, levantando-se em direção às rochas altas, iluminado pela lua. Ao caminhar pelo caminho, era possível ver uma árvore com videiras descendo de suas ramas. Grupo de palavras que inclui ele: Isabela, Shuei. Ivan e Drew caminharam por este caminho. Isabela, olhando para a distância, disse que em breve haverá, e talvez por ser uma cidade portuária, não será fácil responder a isso. Isabela, que assumiu a liderança, voltou-se e perguntou a Ivan e os outros para obter seus documentos falsos. De repente, em avanço, o resto do grupo parou, falando sobre a falta de documentos. Eles olharam para Isabela com incompreensão e choque, sem entender por que precisavam de documentos falsos. Isabela tremeu de raiva, olhando para o grupo atrás. Isabela perguntou o que aconteceu com os documentos. Por que o Sr. Isaac deveria tê-los cuidado? Shu, Rei e Frei puseram os lábios para fora, lembrando dos documentos falsos. Isabela apertou os punhos e começou a gritar, inclinando-se, chamando Frei de idiota. Depois de Frei, que estava ao lado de Drow. Disse que achava que era por dinheiro, para despesas de viagem, e foi difícil para ele. Decidi agir com educação e deixá-los com ele. Isabela tremeu todo. Ela cobriu a boca com a mão, fechou os olhos. E ela se perguntou o que fazer nessa situação. Sem documentos, não passariam pelo controle. Frei virou e olhou para Drow, quem perguntou se era possível, apenas caladamente, e entrar sem ser notados. Frei decidiu rejeitar a ideia. Se fossem pegos, as consequências não seriam as melhores. Ivan se aproximou de Drow e Frei, oferecendo-se para calar os guardas. Frei, ao ouvir a ideia de Ivan, concordou com ela. Ivan levantou a mão e apontou para Isabela, quem estava gritando de raiva, perguntando se ela sempre gritava assim. Fried, desanimadamente, disse que ela sempre se comportava assim. Mas Isabela, que os ouviu, gritou que era assim só com eles. Na entrada da cidade, os guardas deitando suas armas no chão. Estávamos dormindo, sentados. Um dos guardas ainda estava acordado e pegou uma garrafa de álcool e bebeu. Isabela e o grupo inteiro, rápido, perceberam os guardas bêbados. Enquanto trabalhavam, passaram pelo guarda bebendo. Frei e Isabela observaram em torno, enquanto o resto do grupo simplesmente andava em frente, ignorante ao ambiente. Ivan virou-se, observando os guardas. Ele perguntou ao Frei por que os deixaram passar assim. Nesse momento, Isabela se agachou, sentindo medo do que estava acontecendo. Havia apenas
2 barcos, atracados no porto da cidade de Genax. Nenhum navio era visível, mesmo as luzes das casas próximas ao porto. As luzes das ruas da cidade estavam apagadas. Pode-se encontrar vagabundos, pessoas com casacos de chuva e bêbados. Quem, incapaz de andar, abaixou-se e sentou-se contra a parede de um prédio. Isabela Frei. Ela, Ivan e Drew caminharam pelas ruas da cidade, observando as lojas quase vazias e bêbados perto das paredes. O grupo já não pagava há muito tempo. Atenção às garrafas de álcool espalhados pela cidade. Isabela pressionou a mão ao coração. Olhando ao redor, ela disse que a cidade era estranha, porque não apenas no checkpoint, mas em toda a cidade não havia atividade viva. Yvon olhava para outro bêbado. Perguntou se realmente estavam na cidade. Ele comparou esses lugares a favelas. Olhou para Drew, que caminhava atrás dele. Disse que a situação na cidade influenciado pelos democratas. Ele olhou ao redor, encolhendo os ombros, tentando sentir a energia dos deuses. Drew observou as pessoas bebendo e, sentado, disse no chão que sentia o medo. Eles estavam vivenciando vazio e desespero. As pessoas perderam a confiança de que amanhã viria. Então a força vital deles secou. O grupo se aproximava à parte quase deserta da cidade. Aproximando-se do pier, o grupo se levantou, tentando identificar os navios. Isabela e Frei olharam ao redor, comparando este pier a uma cidade morta. Frei notou um homem de roupas de pescador. Sentado na beirada do pier, o homem estava claramente em pensamento e desespero. O homem olhou para Frei após ele se dirigir a ele. Frei se aproximou do homem, dizendo que procurava um navio navegando para a Rússia. O homem que estava de costas para Frei. Ele disse que não havia navios. O homem olhou para o mar à frente. A superfície, que brilhava e resplandecia, refletindo a luz. O homem decidiu falar sobre um monstro do mar, que tomou conta do mar. Por causa, os navios não podiam ir naquela direção. Frei olhou para o homem surpreso e perguntou se o monstro marinho era um kraken. O homem, pendurado nos pés do pier, olhou para a distância, negando a suposição de Frei. O monstro do mar era uma serpente marinha, o qual ele gentilmente contou. O homem apresentou o serpente do mar, chamado Sea Serpent. Ele era tão enorme que poderia sobrepor-se a todos os navios. Ele também tinha 2 bocas que soltavam fogo. A serpente de 2 cabeças havia nadado no mar por várias décadas. Mas ninguém viu ou ouviu nada. Recentemente, ele começou a atacar navios ao nadar para fora. Isabela se sentou ao lado do homem e mostrou-lhe um mapa, solicitando que ele mostrasse aproximadamente onde apareceu o serpente do mar. O homem apontou o dedo no mapa, indicando o habitat da serpente marinha. Frei e Isabela trocaram olhares e acenaram. As luzes ainda estavam acesas em um dos pequenos estabelecimentos da cidade. Não havia clientes no bar, apenas o barman limpava, enquanto estava atrás do balcão. Frei ficou surpreso. Foi a primeira vez que ele viu um bar assim em Porto. Cidade
Frei, olhando o mapa que segurava, perguntou a Shui quem estava sentado ao lado dele. Se o local onde apareceu a serpente marinha. Acho estranho, Shui. Olhando para Frei, perguntou se ele achava que a serpente estava protegendo Aidu. Minha carruagem puxa. Quem estava ao lado expressou seu pensamento ao dizer que, pelo que descreveu, o homem. A serpente pode ser um Demogorgon. O grupo inteiro sente-o-sei em torno de uma mesa cheia de pratos. Mas apenas Ivan comia sozinho, enquanto os outros refletiram sobre a estranheza do deus, protegendo Haidou Mikarush. Frei, olhando o mapa, não compreendia, enquanto os semideuses impediam a entrada de fora. Frei começou a enrolar o mapa em um pergaminho, dizendo que precisavam descobrir tudo. Isabela sentou-se ao lado do bêbado Ivan, perguntando a Frei se ele iria pessoalmente verificar o local de sua aparição. Frei olhou para Isabela com um sorriso, dizendo que, se derrotasse o Demigodo um pouco, ele contaria tudo. Isabela apoiou-se na mesa e se aproximou de Frei. Avisou um pouco. Se Frei se aproximasse rápido demais, então o demigode poderia fugir. Todos os semideuses sabiam sobre Agnes. Foi destruída por Frei Shui, erguendo uma xícara de álcool. Fechou os olhos e concordou com Isabela. Eu sugeriu esconder o seu manto. E, aproximando-se no navio, Isabela observou o embriagado Frei. Lembrou-a da ausência de navios. Frei pousou a caneca e limpou o queixo com a mão. Logo, ele propôs à turma comprar. Isabela e Shui olharam para Frei com interesse e perguntaram se ele tinha dinheiro para o navio. Frei, erguendo sua bolsa espacial, respondeu que tinha dinheiro. Shui tentou ver o que havia dentro da bolsa espacial. O Frei colocou a mão no interior, dizendo que um amigo havia lhe dado um presente para usar numa situação semelhante. Quando Frei tirou um rubi vermelho da bolsa espacial, Shui agarrou-o pelo ombro e pediu que ele esperasse um pouco. Vendo o rubi que brilhava na mão de Freia, Shui disse que era muito parecido com o rubi. Ele saiu na caverna. Frei virou-se para Shui com um sorriso e disse que apenas pensou. Shui sorriu para as palavras dele. Ambos se olharam sorrindo. Os sorrisos de Shui e Fiona começam a se alargar, e surgiu um silêncio constrangedor entre eles. Noite passada, Shui atacou Freia, tentando estrangular. Isabela observou de fora devido à briga deles. As xícaras e pratos na mesa saltaram para o ar, enquanto Shui gritava, chamando Frei de ladrão. Isabela desviou o olhar por constrangimento, mas ela ainda ouvia os gritos dos dois grandes heróis. Shui perguntou se ele deixou o rubi à venda. E Frei, sem responder diretamente, chamou o corpo e a alma de Shu de femininos. Uma sombra caiu sobre os olhos e a testa de Isabela, e ela abriu a boca levemente, surpresa. Quando Shui, Frei e Isabela, Ivan e Drou chegaram ao pier, viram um navio enorme a pouca distância. E o homem que haviam encontrado antes. Isabela olhou para o navio, chocada, enquanto Frei
ficando um pouco atrás dela. Risou e disse que o dinheiro era bom. Frei, com um sorriso no rosto, entregou a baga de moedas ao tremulante e irritado Xiu. Frei virou e, ignorando o choro de Shu, perguntou ao homem se poderia levá-los a Hite. O homem olhou para o enorme navio, dizendo que se tentassem, podiam usar a rota marítima externa e não encontrar o serpente do mar. Frei olhava para o homem. Ele se posicionou de costas para ele. Perguntou quanto ele queria por seu trabalho. O homem abriu os lábios lentamente e disse: a quantia de 30 peças de ouro. Frei cruzou os braços sobre o peito e olhou para o homem de cabelo preto. Notando a pose de Frei, o homem ficou nervoso e olhou com nervosismo para Frei e pediu que ele lhe desse pelo menos 15 peças de ouro. Nesse momento, Xiui chorava. O corpo inteiro dele tremeu, devido ao fato de o rubi preenchido com seu manto foi vendido tão barato. Frei pegou o saco de dinheiro das mãos de Shuei e jogou a bolsa para o homem. O homem abriu a bolsa. Ele ficou chocada com as moedas de ouro dentro. Shuei agarrou Frei com raiva pelo colarinho, censurando-o por sua vergonha. O homem de cabelo preto, ele cobriu os olhos com a mão tremendo, tentando esconder suas lágrimas. Ele falou de sua filha doente, cujo tratamento custou muito dinheiro. Então, eles já haviam desistido na metade, mas agora havia esperança. Shuei. Quem segurava Frei pelo colarinho? Quem estava sorrindo, olhando para o homem? Parou de ficar bravo quando o homem os agradeceu. O homem disse que arriscaria a vida, mas levaria-os a Hite à noite iluminada pela lua crescente e estrelas. Iluminou o caminho para os viajantes. O homem era o navegador do navio. Ele colocou a mão no coração e, com um sorriso no rosto, mandou deixar os tripulantes com ele. Em breve, ele traria homens competentes. Quem navegaria com eles no Mar da Morte? O grupo inteiro se virou, observando o homem alegre correndo em direção à cidade. Drow, olhando para o mar, contou a Frei, que estava ao seu lado, sobre o poder divino que sentiu claramente. Frei e Drow olharam para o mar. A superfície era iluminado pela luz da lua. Frei disse que poderiam ter certeza da presença de um semideus. Mas Drow interrompeu suas palavras. Frei virou a cabeça e olhou para Drow ao lado. Drow, olhando para o mar, disse que também sentiu a presença de seus conterrâneos. As nuvens no céu noturno começaram a se dissipar. Muitas estrelas no céu se tornaram visíveis. Junto à lua na ilha Hasesh, a luz da lua invadiu um dos aposentos, através da janela, iluminando a garota na cama. Uma garota de cabelo negro e 2 tatuagens vermelhas em seu rosto. De repente, ela abriu os olhos e começou a se levantar. Depois disso, parou de agachar. A bela, o grande xamã coçou a cabeça e fechou os olhos. Ela lembrou de uma silhueta feita de partículas de luz, que lhe falou em 3 frases distintas, como substituição, aquele que impedirá a destruição do mundo, e a última batalha, vendo o céu noturno atrás da lei.
O xamã se perguntava por que as palavras da revelação, estranhamente colocadas. A xamã reuniu seus cabelos e perfurou o pão com uma grinalda. O xamã sentou-se em frente ao espelho, na bela vestimenta rosa. Assim que o xamã mencionou o nome do guardião, uma voz foi ouvida fora da porta do quarto. Respondendo suas palavras, Osei, sentado de fora da porta do quarto do xamã, ouviu enquanto ela falava sobre os convidados. Posei compreendeu a ordem, e ele respondeu que tudo seria feito. O xamã ficou perto da janela, olhando pela janela e admirando a paisagem. Observando o mar, a superfície era iluminada pela lua. O xamã perguntou ao grande abismo como ele pretendia usá-la. 3 dias depois, o navio comprado por Frei navegou pelo mar, iluminado pelos raios do sol se pondo. Frei e Dru estavam na beirada do navio conversando. Frei se ele tinha certeza de que havia um dragão no mar. Frei olhou para Dru após sua resposta hesitante. Frei olhou para Dru ao seu lado, indagando se recuperara toda a memória. Dru olhou para Frei, de quem Mana estava sendo liberado. Ele perguntou por que ele fez isso. Frei olhou para o ombro, de onde Mana estava sendo liberada. Em porções muito pequenas. Mana flutuou pelo ar, se tornando isca para o navio de navegação. Porque se aquele que é chamado de serpente do mar, se ele for realmente um semideus, reagirá. Os membros da equipe exclamaram e se inclinaram para a frente. Eles olharam horrorizados para a frente. O mar embaixo do navio começou a arrebentar. 11 enormes ondas surgiram do nada. O vigia no mastro gritou sobre a possibilidade de vibração. Outro homem, com uma bandana branca na cabeça, jurou, percebendo a iminente aparição do monstro. O navegador da equipe gritou, ordenando a abertura da armadilha. A agitação correndo e a agitação dos trabalhadores não afetou Frei e Dru de maneira alguma. Eles continuaram parados na borda do navio, observando o que acontecia. Frei colocou a mão na grade, dizendo que o isco funcionou. Ivan, Isabela e Shuei saíram da cabine, acreditando na aparição de uma serpente marinha. A água atrás do navio subiu dezenas de metros. Todas as pessoas comuns não conseguiram ficar de pé e caíram. Apenas o grupo de frase permaneceu de pé. 2 trabalhadores pegaram o mastro para não caírem. Um deles ficou horrorizado ao ver algo. Fora do navio surgiu uma enorme serpente azul do mar, subindo da água atrás do navio. Frei ergueu a cabeça, olhando para o serpente. Ele sentiu o poder divino nele, mas ele definitivamente não era um demigode. A enorme boca do serpente marinho se abriu. Ele chamou os marinheiros no convés de bravos, por terem ousado nadar pelo mar, sem permissão. Enquanto Isabela olhava para o serpente marinho, com medo, Ivan, que estava por perto, franziu o rosto com a estranheza das palavras do serpente. O pupilo dentro dos olhos amarelos do serpente marítima encolheu. Ele disse que eles nem sentiriam dor a menos que seus corpos estivessem entre seus dentes. A enorme cabeça de um serpente marinha, com a boca aberta,
começou a se aproximar do grupo. Isabela se sobressaltou e olhou chocada para Ivan. Quem disse que essa serpente não era um semideus? Então, perguntou qual era essa criatura sem carisma. Os homens segurando a máscara com medo e choque. Olharam para o grupo de Frei, um dos mascarados.